Bom dia, boa tarde, boa noite, meus caros alunos. Estamos aqui mais uma vez para dar continuidade à nossa disciplina de lógica. Estamos começando hoje a nossa segunda unidade. Vocês fizeram a nossa primeira avaliação no final de semana passado. Espero que estejam todos satisfeitos com o possível resultado, estejam todos bem. E hoje nós vamos começar a falar sobre lógica proposicional. Falamos sobre lógica silogística na primeira unidade. Na segunda a gente vai tratar de argumentos também, só que esses argumentos descritos numa nova linguagem, na linguagem proposicional, e aí a gente vai ver novos métodos de prova, como é que, dado um argumento descrito na linguagem proposicional, a gente prova ou refuta a validade desse argumento com técnicas distintas da que a gente viu na primeira unidade. Então, para começar, eu peço licença a vocês para me ausentar em vídeo e continuo com vocês em áudio. Aqui vai falar sobre lógica proposicional. Então vejam bem, na primeira unidade a gente viu os conceitos iniciais sobre lógica e especificamente a lógica silogística, e como esses conceitos eram aplicados à lógica silogística. Dada que a lógica ela é um estudo formal sobre argumentos, a gente viu que não poderia utilizar a linguagem natural de forma direta. Então a lógica ela tinha uma linguagem própria. No caso da lógica silogística, a gente tinha a linguagem silogística, composta por 8 FBFs, e que qualquer argumento para ser julgado na lógica silogística, ele precisaria estar descrito utilizando essa linguagem. A gente vai ter algo bem semelhante para qualquer lógica, inclusive a lógica proposicional. Na lógica proposicional, eu vou ter proposições que eu vou representar como letra maiúscula. Por exemplo, João é alto. Então, se eu tiver aqui a proposição João é alto, eu posso afirmar aqui, por exemplo, que essa é a minha proposição A. Então A seria a proposição João é alto. Se eu quero afirmar que João é alto e Luiz é baixo, então eu posso afirmar João é alto, Luiz é baixo. Então B aqui seria Luiz é baixo. Então eu teria essas duas sentenças. E eu posso utilizar na minha linguagem para compor sentenças mais complexas esses conectivos aqui, ou esses operadores. Então, por exemplo, João é alto e Luiz é baixo. Eu usaria a parentelização A, e aí eu usaria a conjunção para indicar o I, e a disjunção para indicar o ou. Como que eu estou dizendo, quero dizer que João é alto e Luiz é baixo, então seria A e B. Então essa seria a minha sentença, por exemplo, na linguagem proposicional, para afirmar que João é alto e Luiz é baixo. Ok? A gente tem outros operadores, por exemplo. A gente tem o da negação também. Então, se eu quero afirmar que João não é alto, eu posso afirmar, então, não há. Então, João não é alto. Ou é falso que João é alto. Tá certo? Se eu quero afirmar que João é alto ou João é baixo, eu posso... Ou João é alto ou João não é alto, eu posso afirmar há ou não há. Então, é verdadeiro que João é alto ou é falso que João é alto. Inclusive, a gente vai ver depois que isso aqui a gente denomina tautologia. A gente vai ver isso mais na frente.
Outra coisa que eu posso querer afirmar é: se João é alto, então Luiz é baixo. Se eu quero afirmar isso, eu posso utilizar a implicação, né? Ele dá a ideia do se então. Né? Então eu escreveria dessa forma: A implica em B. Ou seja, se João é alto, então Luiz é baixo. Ok? Aí a gente tem aqui a biimplicação, que seria uma aplicação dupla da implicação junto com a conjunção, mas a gente vai ver isso mais na frente. E a negação aqui a gente já utilizou ela no A. Então, de forma básica, aqui eu tenho um exemplo de 4 sentenças que a gente pode ter, ou 4 formas bem formadas para expressar ideias na linguagem proposicional. Aí aqui a gente vai especificar de forma mais inequívoca como é que a gente cria essas FBFs, né? Então, nota, qualquer letra maiúscula ela é uma FBF. Então, se eu tenho FBF X, X é uma letra maiúscula, então ele é FBF. Se eu negar X, eu vou ter também uma FBF. E eu posso juntar uma ou mais FBFs com a conjunção, a disjunção, a implicação ou a biimplicação e colocar o resultado entre dois parênteses, né? Abre e fecha parênteses, desculpe. Então, se eu quiser aqui, se eu tenho as letras X e Y, se eu quiser dizer X ou Y, eu tenho que colocar isso entre parênteses. Então ficaria X ou Y, né? Ou que X implica em Y. Então eu teria que colocar entre parênteses também. E note, isso aqui são duas FBFs, eu posso compor elas também. Então eu posso pegar essa FBF aqui e essa FBF aqui e formar uma nova FBF, por exemplo, com a implicação. E aí ficaria X ou Y implica em X, implica em Y, por exemplo. Ok? Então essa daqui também é uma FBF. Então note que se a gente fizer um comparativo com a linguagem silogística, em que a gente tinha apenas 8 FBFs, na lógica proposicional com a linguagem proposicional, a gente pode ter uma quantidade infinita de possíveis FBFs. Então isso dá um poder de representatividade da lógica bem razoável, pelo menos quando comparado à lógica silogística. Não quer dizer que a proposicional é melhor. Há algumas vantagens ainda na silogística que vai ficar mais claro com o tempo, né? Mas por enquanto é bom entender que aqui eu tenho uma quantidade de FBFs que não é limitada. E isso é importante para a representatividade da linguagem. Aqui eu também tenho alguns mais exemplos para vocês olharem com calma e verem como eu posso formar outras FBFs utilizando aqui como exemplos sentenças da nossa linguagem natural. Vamos continuar. Então aqui estão os exemplos, por exemplo, não P e Q. Não é verdade que P e Q. P e se Q, então P. Se Q, então R, desculpe. P e Q, então R. Se P e Q, então R. Não A ou B. Não é verdade que A ou B. Então note que eu tenho uma diferença interessante aqui em relação a onde eu coloco a minha negação. Aqui eu estou negando A, aqui eu estou negando toda a FBF, tá certo? Aqui, por exemplo, se A ou B, né? Se A ou B, então C. Não é verdade que não A e B. Né? E se F, então se e somente se O. Tá? Então aqui são formas da linguagem natural, tendo como já discriminação o que seriam as nossas letras maiúsculas ou ideias que são representadas, ou proposições, e como isso ficaria traduzido na nossa linguagem proposicional.
Agora vamos à seguinte análise, senhores. Na lógica silogística, quando a gente tinha uma sentença, a gente via se ela relacionava conjuntos ou elementos e quais eram todas as possíveis relações entre aqueles conjuntos ou elementos em que aquela sentença era verdadeira. Na lógica proposicional, as nossas letras maiúsculas elas têm valor verdade. Ou seja, como elas são proposições, elas podem ser verdadeiras ou falsas. Por exemplo, P pode ser voo a Paris, tá certo? Para a gente utilizar do slide anterior, os significados. Então, P pode ser voo a Paris. Vou a Paris seria a minha sentença. Ela pode ser verdadeira ou falsa, porque eu posso ir ou não. Então, minha variável P, ela assume dois valores verdades, né? Falso ou verdadeiro. Que a gente pode utilizar 0 para falso e 1 para verdadeiro. Note, vocês podem usar qualquer um dos dois, só que aqui é a escolha. Nos slides eu estou usando 1. Aqui, provavelmente, quando eu for resolver esse tal, eu vou usar VUF, porque é mais em acordo com a lógica. Isso aqui é mais em acordo com a computação. É uma notação mais associada aos cursos de computação, que também é utilizada e a gente pode utilizar sem problema. Mas eu vou usar mais essa notação de falso e verdadeiro aqui na lógica. Ok? Então vamos agora verificar, por exemplo, tudo bem. Então se eu tenho uma variável ou uma afirmação ou uma proposição, ela pode ser verdadeira ou falsa. Mas o que acontece se eu tiver, por exemplo, sentenças compostas? Quando é que P implica em Q vai ser verdadeiro? Quando é que P e Q vão ser verdadeiros? Para fazer isso, eu tenho que pegar todas as variáveis utilizadas na sentença e explorar todas as possíveis combinações de valor verdades entre elas. Então, quando P é falso e quando Q é falso. Quando P é falso e quando Q é verdadeiro. Quando P é verdadeiro e Q é falso. E quando ambos são verdadeiros. Ok? Então eu tenho que explorar todas as possibilidades. Se eu tenho duas variáveis, eu vou ter 1, 2, 3, 4 possibilidades. E aí eu posso analisar aqui, por exemplo, P e Q. E aí eu tenho que verificar, tá? Então, a conjunção, ou a tabela verdade da conjunção, ela vai ser verdadeira quando P for verdadeiro e Q também for verdadeiro. Então, se ambos forem falsos, P e Q também é falso. Se ambos são verdadeiros, então P e Q são verdadeiros. Se pelo menos um dos dois for falso, então P e Q é falso também. Ok? E aí a gente tem aqui a tabela verdade aqui também da implicação, que é o nosso se então. Aqui da disjunção ou do ou, e aqui da bi-implicação ou do se e somente se. Ok? Vamos continuando. Então, para a gente ilustrar aqui em relação a como é que cresce a quantidade de linhas da tabela verdade. Veja que ali eu tinha duas variáveis e isso me deu 4 linhas. Né? Foram 4 linhas na tabela verdade. A questão é, para cada variável que eu adiciono, eu vou dobrar a quantidade de linhas, porque eu vou ter, se eu tenho 4 possibilidades e adiciono mais uma variável, né? Então digamos aqui eu tenho uma quantidade X de possibilidades. E aí para
duas variáveis, A e B. Se eu adiciono uma variável C, eu vou ter essa quantidade aqui dobrada. Por quê? Porque aí eu vou ter essas combinações para quando C é falso e essas mesmas combinações para quando F é verdadeiro. Então, o que eu devo fazer é, dada a quantidade de variáveis, eu tenho como saber quantas linhas vão ter na minha tabela verdade. E essa relação é uma relação exponencial. Então, se eu tenho apenas uma variável, eu vou ter duas linhas na tabela verdade. Se eu tenho duas variáveis, eu vou ter 4 linhas na tabela verdade. Se eu tenho 3 variáveis, 8. Se eu tenho 4 variáveis, 16 e assim por diante. Então, notem, esse crescimento ele é bastante rápido, né? Se eu tiver 10 variáveis, eu vou ter 1024 linhas na tabela verdade, o que é bastante coisa, né? Então, a quantidade, se eu tiver uma quantidade até relativamente pequena de variáveis, eu vou ter possivelmente uma quantidade muito grande de combinações. Bom que vocês tenham isso em mente. E aqui, senhores, a gente tem 3 ideias que eu gostaria de discutir. A ideia de tautologia. Então, veja bem, se eu tenho uma FBF em que esse conteúdo aqui, ou o conteúdo da forma informada em relação a todas as possibilidades de combinação, é sempre verdadeiro, então eu digo que essa FBF é uma tautologia. Se esse conjunto de possibilidades, o resultado aqui for sempre falso, eu digo que ela é uma contradição. Ok? Uma contradição. E se não for nenhuma tautologia, nenhuma contradição, eu digo que é uma sentença contingente, porque às vezes ela é verdadeira, às vezes ela é falsa. Tudo bem? Vamos dar continuidade aqui. E aqui eu tenho alguns exemplos e eu queria que vocês, como exercício, fizessem a tabela verdade, cada uma dessas 11 sentenças, para vocês fixarem melhor os conceitos que a gente discutiu aqui. Além disso, eu gostaria também que vocês verificassem se alguma delas é uma tautologia ou uma contradição. Ok? Bom, senhores, é isso. Para não alongar muito, a gente fica por aqui. E vocês ficam com as sugestões dos seguintes exercícios do nosso livro-texto. Ok? Tenham um bom estudo. Se tiverem dúvidas, entrem em contato comigo no Discord. Fico à disposição de vocês. Espero que dê tudo certo. Obrigado e até mais.